Olá pessoal, meu nome é Romeica, sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática no IFRN, sou bolsista do PIBID e minha escola campo é o Instituto Padre Miguelinho. Na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo questões do Enem que envolvem função quadrática. A nossa primeira questão foi retirada do Enem 2013, mais precisamente da prova amarela, a questão 136, a primeira questão de matemática. E ela diz o seguinte: a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x é igual a 3 meios de x quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto verde na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Então, o que nós temos? Nós temos essa parábola, certo? Que a gente pode ver por essa seção aqui transversal da taça. E ela foi rotacionada em torno desse eixo Z, formando o interior da taça. E o que a questão pede? A questão pede o valor de C. Quer saber que altura é essa? Que é a altura do líquido contido no interior da taça. Então, vamos começar a resolver nossa questão. Nós temos o quê? Que a função é dada por f de x é igual a 3 meios de x quadrado menos 6x mais c. Aqui a gente fez a representação dessa parábola, certo? Como o nosso A, o nosso coeficiente A, ele é positivo, a parábola está voltada para cima. E então nós teremos um ponto de mínimo. O nosso vértice será um ponto de mínimo. Nós temos também destacado o ponto C, que é o que a gente quer encontrar. Numa questão resolvida na aula anterior, eu destaquei para vocês que o C, o coeficiente C, ele indica justamente onde a parábola vai cortar o eixo dos y. Ou seja, o C, ele vai indicar qual o valor de y quando o x é igual a zero. E por quê? Porque quando o x é igual a zero, o f de x é igual a c. E é esse valor que a gente quer encontrar. Bem, para resolver essa questão, nós temos que atentar a esse ponto aqui, este ponto muito importante, que é o vértice. Nós podemos dizer que o y do vértice, ou seja, o valor da coordenada do y do vértice é igual a zero. Por quê? Porque o nosso vértice está cortando o eixo do x. Ou seja, a coordenada y é igual a zero. Então, nós podemos afirmar que o y do vértice é igual a zero. E qual é a fórmula do y do vértice? A fórmula é menos delta sobre 4a. Vamos resolver aqui do lado o valor de delta. A gente sabe que delta é b ao quadrado menos 4a, que multiplica a e c. Então, a gente substitui aqui os valores, certo? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 3 meios, vezes c, que é o que a gente quer encontrar. Simplificando, certo? Nós temos que o delta é 36 menos 6c. Nós vamos voltar esse resultado para a fórmula do y do vértice, onde nós temos o quê? Nós sabemos que o valor do y do vértice é zero e que o nosso delta é 36 menos 6c. Então, a gente substitui na fórmula. Aqui a gente simplifica, certo? Aí nós temos que zero é igual a menos 36 menos 6c, que divide 6. Passamos 6 para o outro lado, certo? Nós temos que zero é igual a menos 36 mais 6c. Aqui a gente fez o jogo do sinal. Isolando 6c, nós temos que 6c é igual a 36. Logo, o c é igual a 6. E a nossa resposta é a letra E, 6 centímetros a altura do líquido contido no interior da taça. Agora nós vamos resolver uma questão que envolve interpretação e conhecimento do aluno sobre o comportamento das funções, certo? É uma questão do Enem de 2012, retirada da prova amarela, questão 179.
Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e custos diversos. A potência P de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre sua resistência elétrica R e o quadrado da corrente elétrica I, que por ele circula. O consumo de energia elétrica E, por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre a energia consumida E por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica I que circula por ele? Bem, ele nos dá aqui duas informações muito importantes. Primeiro, ele diz que a potência é igual ao produto da resistência vezes a corrente ao quadrado. E diz também que o consumo de energia é diretamente proporcional à potência, ou seja, quanto maior a potência, maior o consumo de energia. Eu coloquei esse X porque o consumo de energia também vai depender do tempo em que está se utilizando o chuveiro elétrico, mas ele não é essencial para a resolução dessa questão, certo? E o que é que ele pede? Ele pede o consumo da energia em função da corrente. Observe bem, se a gente colocar a potência na nossa segunda equação, nós vamos obter o seguinte. Nós vamos ter que o consumo de energia é igual ao X, que eu coloquei, certo? Vezes a resistência, vezes a corrente ao quadrado. Ele pede o quê? Ele pede o consumo da energia em função da corrente. Então, nós vamos atentar apenas ao consumo de energia e à corrente. Nós percebemos que o consumo de energia aumenta à medida que a corrente aumenta de forma exponencial. De uma forma exponencial quadrática. Então, nós temos aqui a configuração de uma função quadrática. Então, a gente espera que o gráfico tenha a curva de uma parábola. A gente observa que quando o I é zero, ele anula tudo e o consumo vai ser zero também. Então, a nossa curva vai começar da origem e apresentará um comportamento parecido com esse, que é apresentado aonde? Na letra D, aqui. Aí vocês podem perguntar, por que a gente não desenha o resto da parábola? A gente não desenha porque para o caso real não existe valor negativo de I. Então não faz sentido trabalhar com esse lado negativo do I. A aula termina aqui. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.